Seja muito bem-vindo, querido professor. Nós somos gratos a Deus pela sua vida. Somos o canal de subsídios da Escola Bíblica da AD Blue e você é sempre muito bem-vindo todas as vezes para vir aqui buscar recursos, afiar suas ferramentas, estar pronto para oferecer o melhor alimento para os seus alunos, para a sua classe. Eu tenho convicção que se você veio a esse lugar é porque Deus te conduziu e o Espírito Santo é quem capacita, quem multiplica os dons e quem faz morada, frutifica a semente. Nós somos imensamente gratos a Deus pela sua vida. A lição de hoje, desse trimestre, nós estamos falando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel. Vocês já estão extremamente habituados, tendo em vista que nós estamos no meio da lição, no meio dos encontros, e a dessa semana é a lição 7, com o título Davi é ungido rei, o rei de Israel. A base, o texto base está situado ali no primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 16, o versículo é o 13. Iremos percorrer todo esse capítulo 16, 17 do livro de Samuel. Do primeiro livro de Samuel, né? O textuário vocês têm à disposição. Eu vou me ater só aos pontos principais da lição, não vou ficar citando o que já tem na lição, tendo em vista que você já tem isso disponível, não tem por que eu ser prolixo em cima disso, né? A verdade prática, ela é um resumo, uma síntese do que o autor quer que você atinja através dessa lição, né? O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. Então, a partir do ponto da verdade prática, nós temos dois objetivos subentendidos no tópico, que é, primeiro, falar sobre a unção e a unção como um atributo para se vencer os gigantes. O objetivo prático, o objetivo geral, total da lição, é o seguinte: conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. E os três específicos são: primeiro, apresentar a unção de Davi como rei. Segundo, delinear a virtude de serviço do rei Davi. E terceiro, retratar Davi como um guerreiro. Ele é ungido rei, mas durante essa unção, ou a partir dessa unção, ele demonstra atitudes que já foram criadas ou exercitadas antes no anonimato da unção. Então é importante nós entendermos esse panorama, nos situarmos a partir do contexto oferecido pelo próprio livro, para que nós venhamos atingir os objetivos. É importante eu gosto muito de começar essas lições que são mais específicas, focadas em um único tema, porque é o seguinte: unção é uma palavra muito gastada no nosso meio evangélico, no nosso meio pentecostal. Se gastou demais essa unção e acaba, então, toda palavra que é muito gasta acaba perdendo um pouco do seu real valor, ela fica mais opaca, cai no senso comum, e isso acaba gerando prejuízos. Então é importante você trazer a genuinidade da palavra unção para a cabeça dos seus alunos. É muito comum se usar a palavra ungido, um cumprimento comum dos nossos dias, né? A unção de Deus está sobre você. Mas o que é unção? A partir dos conceitos bíblicos, não do senso comum. O que de fato os escritos veterotestamentários e os neotestamentários têm em conjunto, que coadunam e formam o bojo, formam de fato o exercício da unção, a demonstração da unção. Isso é importantíssimo. Muitas pessoas pegam essa palavra e utilizam de forma descontextualizada com aquilo que a Bíblia oferece e acabam incorrendo em erros teológicos, em heresias, criando grandes problemas para a Igreja de Cristo. Então, é importantíssimo você ter na cabeça o que é unção. Meus irmãos, a introdução você tem acesso. Eu quero citar apenas 2 pontos da introdução que eu achei que é importante você frisar. Logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, ali no começo do parágrafo, a gente já tem uma citação muito legal, que é a seguinte: a unção, o conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se aos sacerdotes e aos reis, para que estes exercessem com êxito suas funções e ministérios. E as últimas 3 linhas também
ali forma uma colocação muito pontual para que nós venhamos atingir os objetivos propostos na lição, que é o seguinte: a unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para o cumprimento ou para cumprir os seus propósitos. Então, o objetivo, a partir do conceito proposto para a gente na lição de unção, é nos preparar para o trabalho, os desígnios de Deus. A unção é uma preparação temporal para o exercício do ofício de Deus. Não quer dizer que antes você não tem que se preparar e não quer dizer que depois de ser ungido, tecnicamente falando, você vai se tornar um super-herói, não vai precisar mais se preparar ou vigiar, muito pelo contrário. Isso aí é só uma marcação, um tarimbar de Deus, para que fique claro e explícito na sua vida que você foi escolhido por Ele, que você foi eleito por Ele. E isso vai ser trazido à sua memória nos momentos de dificuldade. O primeiro ponto é sobre a unção em si. Fala sobre Davi e o rei ungido. O primeiro tópico do primeiro ponto é o seguinte: o significado e propósito da unção. A partir do que eu falei aqui, nós já conseguimos estruturar qual é o significado da unção e qual é o propósito da unção. Primeira coisa, ele traz o conceito a partir do grego e do hebraico. Essas palavras, tanto no grego quanto no hebraico, elas têm tanto a aplicabilidade mais mística da unção, esse carimbo de Deus espiritual, tanto também nós encontramos no livro na carta de Tiago uma aplicabilidade medicinal, né, de ir lá e ungir os doentes. No cenário do Novo Testamento, o unguento, o ato de ungir os doentes, era também uma ação medicinal. Se passava óleo de unção também nas feridas, porque isso aí tinha propriedades anti-inflamatórias. Então tem toda essa conexão, né, no alefo. O alefo no grego era um ato medicinal. Então é importante a gente entender que tem tanta aplicação mais mística quanto a aplicação medicinal. No Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos essas duas incorrências. Então, a partir da estruturação nos originais, nós conseguimos trazer e ampliar o panorama do significado da unção. Nesse sentido, citando o último parágrafo do primeiro ponto, nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando assim intocável, né? Aí ele vem aqui no segundo ponto do primeiro tópico, o simbolismo da unção. Traz um sentido mais alegórico, o que é a unção de Deus. Ele, de novo, incorre no original em falar do termo no hebraico, que é o machar. O machar, a unção, né? E ele também refere-se ao grego, na questão do kyrio. Kyrio. Aí depois, a partir da palavra kyrio, nós temos uma palavra muito usada, que é o kyrios. E também o carisma. Carisma é dom de Deus. São os dons que Deus dá através da ação do Espírito Santo, que nos proporciona capacitação para o exercício do ministério. O dom de pregar, o dom de falar, dom de ciência, dom de línguas, dom de profecia. Todos esses são a partir da manifestação carismática do Espírito Santo. Eu separei um ponto alto a partir do segundo parágrafo, do segundo tópico, do segundo ponto do primeiro tópico, que é o seguinte, ó. Para mim esse aqui é o grande ponto alto da lição, que a unção no Antigo Testamento destinava-se a separar alguém para algum ofício. No Novo Testamento está relacionado a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, e os cristãos no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Logo, a partir da exposição do autor, unção é uma capacitação de Deus para todos os crentes que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Essa unção que foi feita em Cristo se manifesta em nós para que nós venhamos exercer a expansão e coparticipar na disseminação da palavra de Deus. Então, a partir disso, nós estruturamos tanto o significado e propósito da unção, quanto o simbolismo da unção. O terceiro ponto diz acerca da unção propriamente dita. Vai lá e cita a questão de Samuel
no meu ponto de vista, eu acho que você pode se ater mais no primeiro e no segundo ponto, que eles são mais interessantes para a aplicabilidade prática e didática da sua lição, né? Aqui ele faz uma contextualização histórica e acaba desvirtuando um pouco do sentido original, que é trabalhar o conceito de unção. Aqui ele já leva para um sentido onde a questão humana de Samuel, de gostar ainda de Saul, e todo o seu olhar humano e referente aos filhos de Jessé. Então, se atenha no tópico 1 e 2 que você vai conseguir atingir o objetivo da lição. O segundo ponto é sobre o serviço, sobre o rei que era servo. O primeiro ponto do segundo ponto diz o seguinte: eu separei uma citação aqui que eu achei bem pontual. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Davi soube esperar. Davi foi o cumprimento da palavra, foi o cumprimento da promessa. Foi ungido anos antes, mas em nenhum momento quis usurpar a sua posição. Lembramos muito sobre o Cristo de Filipenses 2, capítulo 5, aquele que era Deus, mas não quis usurpar a posição de Deus. Davi já tinha consciência que ele era rei, mas de igual modo não quis usurpar uma posição que não lhe cabia. É muito importante esse ensinamento de Davi a partir do segundo tópico do ponto 1. No ponto 2, nós temos sobre a retirada do Espírito Santo de Saul, um momento muito crítico da história da monarquia de Israel, que foi o momento em que o Espírito Santo afastou de Saul. Ele continuou sendo rei, ele continuou reinando, exercendo a monarquia, mas o Espírito Santo lhe abandonou pelos seus sucessivos erros, a sua sucessiva queda, a sua total incapacidade de se retificar e retomar o caminho da santidade. Então o Espírito Santo lhe abandonou. E o levantar de Deus a partir da pessoa de Davi. Ele abandonou, ele se retirou, na verdade, não é uma questão de abandono, é de se retirar. Retirou-se de Saul e já tinha se apossado de Davi para o exercício da monarquia. Terceiro ponto do segundo tópico é: Deus levanta as autoridades. Eu separei o último parágrafo que eu achei igualmente pontual, que diz assim, ó: Deus pode levar crentes a grandes postos, entretanto é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou, servir a todos, servir a todos. O terceiro ponto fala sobre a vida de Davi em direção à ascensão ao trono, né? A questão da disputa com Golias. É importante nós vemos aqui nessa passagem que a covardia de Saul gerou de igual modo o abandono de Deus. Deus se afastou de Saul porque, mais uma vez, dados seus sucessivos erros, quando apareceu Golias, ele não buscou a Deus, mas se acovardou e quis fazer as coisas a partir da sua posse, do seu braço, oferecendo a sua filha, oferecendo riquezas. Tudo isso mostrou, mais uma vez, que Saul era um covarde. Davi, por outro lado, era ungido e cheio de fé. Ele não estava pronto para a guerra, isso aos olhos humanos, mas a sua fé e a sua unção, que foi construída no anonimato do pasto das ovelhas, no anonimato da proteção do rebanho, de enfrentar lobos, de enfrentar leão, enfrentar urso, lhe credenciou a uma grande obra. O terceiro tópico é sobre as armas do garoto. Davi em nenhum momento quis utilizar de armas humanas, diferente de Saul, que além de se acovardar, utilizou-se de metodologias pragmáticas dos homens. Davi, por outro lado, não. Ele foi lá e recusou a ação dos homens e tomou posse da fé e das armas espirituais. Isso lhe possibilitou alcançar grande êxito no seu chamado. O contraste entre Davi e Golias. O último tópico nos mostra muito claro esse desafio do gigante, de enfrentar o gigante. Davi não olhou a dificuldade, ele olhou Deus que lhe capacitou. Ele não olhou o problema, não olhou para Golias, ele olhou o chamado de Deus e assim se prontificou para o exercício. Em nenhum momento nós vemos Davi se prontificando para exercer ou querendo tomar posse
com interesse material, querendo a filha de Saul, querendo um cargo de ser genro do rei, querendo de igual modo as riquezas oferecidas por Saul a partir da vitória do gigante. Não, ele queria defender o povo de Israel. O que lhe motivava, o que lhe direcionava ao exercício da sua unção e do chamado era cuidar da honra do povo separado por Deus, zelar pela nação de Israel. Isso é o chamado de Davi. Essa era a grande missão de Davi e a unção lhe capacitou para que ele viesse como uma simples pedra derrubar um gigante que desafiou todo um exército. Esses são os nossos subsídios. Eu espero que Deus venha lhe abençoar, lhe capacitar e que através dessa aula você venha conseguir transformar a vida dos seus alunos. Somos gratos a Deus pela sua vida. Te aguardo aqui na semana que vem. Divulgue os nossos vídeos para todos os professores que você conhece, de todos os etários. Nós colocamos aqui semanalmente vídeos, desde o maternal até a classe de adultos. Se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar, porque assim você vai estar co-participando na expansão do reino. Que Deus venha lhe abençoar fortemente.